Parece algo simples, mas não. Nós vamos ver no livro do profeta Isaías, que antes de Deus falar para o povo, se quiseres ouvir, comereis o bem desta terra, o versículo 18 vai dizer: vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, existe possibilidade de mudança, existe uma possibilidade que eu estou abrindo para vocês. Ainda que seus pecados sejam graves, ainda que aquilo que estejam fazendo não esteja me agradando, poderei mudar a situação do meu povo. E ele entra, ele vai dizer como ele vai mudar. No versículo 19: se quiseres ouvirdes, comereis o bem desta terra. Primeiro nós vamos entender que eles só vão conseguir comer o melhor desta terra se Deus quiser. Primeiro começa em Deus, governo de Deus. Se Deus não quiser, não tem como. Mas Deus está dizendo que há esperança. Deus está falando assim: ó, eu quero, eu estou derramando graça, sabe? Eu sou o Deus que perdoa, eu sou o Deus que pode mudar a situação, sou o Deus que pode pegar o seu pecado, que é vermelho, e tornar branco como a neve. Aí Deus vai falar assim: agora depende também não só de mim, existe o meu governo e existe a minha vontade, mas existe a responsabilidade, se quiserdes e ouvirdes. E o versículo 20 ele vai dizer como se fez: se quiserdes ouvir, vinde, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então no versículo ele está dizendo que há possibilidade. No outro ele está falando da responsabilidade que o homem tem dentro dessa possibilidade. E no versículo posterior ele está falando de juízo. Está dizendo assim: ó, de uma forma ou de outra, eu vou fazer a minha obra. Agora vocês escolhem como querem. Se quiseres ouvir, comerei o bem dessa terra, se não, serão devorados à espada. Deixa eu fazer um paralelo aqui com Isaías capítulo 1, versículo 19. Não precisa abrir. A minha versão de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, a versão NVI, diz assim: portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Pedro está dizendo que nós temos que colocar a mente preparada. O que é uma mente preparada? É uma mente pronta para tomar uma decisão. Uma mente preparada é uma mente pronta para ação. Ele vai dizer: ó, portanto estejam com a mente preparadas, prontos para agir. Para quem Pedro está falando? Para quem Pedro está escrevendo? Para os judeus que foram expulsos de Jerusalém e foram espalhados pela Ásia Menor, e para todos os crentes daquela época, daqueles que também viriam, também para nós. Mas ele está fazendo uma exortação à santidade. Pedro está falando sobre o retorno iminente de Cristo. Pedro está dizendo que o seu retorno deveria nos motivar a viver para Ele, porque Ele está voltando. Pedro está dizendo aqui que o retorno deveria nos motivar a viver da forma correta ao qual Deus quer que estejamos, porque Ele está voltando. Significa estar mentalmente alerta, ou seja, pensar com clareza. Pedro está dizendo: ó, sede sóbrios, sabe, pense com clareza, esteja com a mente preparada e pronto para agir. Pensem com clareza, estejam sóbrios, disciplinados. O que é isso? Manter o autocontrole, ou seja, não perca o controle. Tudo que tem guardado, guarda o coração, porque dele provém todas as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. Ou seja, não perca o controle. Pastor, eu estou entristecido. Não perca o controle. Estou passando por guerra. Não perca o controle. Esteja com a mente pronta e preparada para agir segundo a palavra do Senhor. Disciplinado, ou seja, as coisas não saem do controle de Deus. Pode sair do meu, pode sair do seu, pode estar desesperado hoje, sabe, mas que a nossa esperança e o fundamento da nossa fé seja Cristo Jesus. Ele não perde, ele não sai do controle. Não sai. Não perca o controle. Esteja pronto para agir. Pensamento claro. Sabe, a mente pronta e para agir também, se caso
se for necessário, determinar, olhando fixamente para o alvo. Não é uma referência cruzada, não é. Quando falamos do livro de Isaías, não é uma referência cruzada com 1 Pedro. Pastor, não tem nada a ver. Mas é o que tem a ver nos dois: a ação e a responsabilidade do homem. E um está dizendo que nós vamos precisar o quê? Querer e ouvir. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas também tem a nossa ação. Tem o governo de Deus, Ele que dá, Ele que libera por graça e misericórdia. Existe esperança para nós porque tudo Ele conquistou, mas existe também a responsabilidade do homem em querer e ouvir, e manter a mente pronta e estar pronto a agir, se necessário for. Então olha para alguém e fala assim: ó, existe uma responsabilidade sobre a tua vida, existe uma responsabilidade sobre a minha vida. Deus é poderoso, irmãos. E a nossa geração até acha que não tem que fazer nada, acha que o evangelho da graça foi de graça. Não foi, não. O evangelho da graça nunca foi de graça. O preço foi alto, foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida. Mas tem uma geração, tem um pessoal aí pregando e falando que está tudo tranquilo, você pode ficar da forma que quiser. Esperar em Deus não é não fazer nada, pelo contrário. Passividade, e entrando mais fundo agora na palavra, passividade significa característica por uma ausência ou redução de vontade de agir. Ou seja, alguém que é passivo, ele tem pouca força para tomar qualquer tipo de ação. Ele vive numa passividade. E o problema da passividade, o problema da fé passiva, é que ela é uma morada excelente para a morbidão. Sabe, a fé passiva, sabe, uma fé que não age, uma fé que não se mexe. Sabe o que é a pessoa passiva? Ela tem pouca força para tomar ação em determinada situação. Porque ela é passiva, ela não toma ação, ela não age. Fraca capacidade de reação a pessoa passiva tem. O sujeito que sofre de passividade tem igualmente uma falta de iniciativa e de poder de decisão, não consegue decidir. Ele é passivo. E a fé passiva, ela é uma grande morada para a morbidão. E nós sabemos o que acontece com o morno. Apocalipse vai ser muito claro. Não é que não crê, não é que não acredita. Sabe, tem o frio e tem o quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas o morno, tudo morno é ruim. Café morno é ruim, água morna é ruim. Sabe, o morno é um estado que não agrada nem a Deus. Mas porque és morno, estou a ponto de voar. Porque o morno não vibra. Não é que ele deixe de acreditar. Ele é até um crente politicamente correto, mas ele não vibra com a presença do Espírito. Não tira a sandália dos pés, todo lugar é santo. Sabe, o passivo, assim como o morno, eu falei que a passividade é uma boa morada para a morbidão. O passivo, ele não consegue agir, ele está vendo, mas não age. A família está indo por água abaixo, mas ele não age. Sabe, está perdendo o filho, mas não age. O filho está indo para outras opções, até mesmo sexuais, mas ele não age. Ele é passivo. Está vendo no filho sinais de alguém que não vai adorar o nome do Senhor. Está vendo no filho porque tem coisas que a gente vê desde pequeno, mas finge que não vê. Ele é passivo. Sabe, está vendo o filho se perdendo, mas é passivo. Tem pouco poder de decisão, tem pouco poder de reação. Está vendo o casamento indo para o brejo, mas é passivo. Está vendo a família toda sendo desagregada, mas ele não toma postura, não toma posição. Ele é passivo. Pastor, tem crente passivo? Tem. Tem gente que ele age para algumas coisas. Para um passeio é o primeiro a chegar. Acordar 4 horas da manhã se tiver que acordar. 5 horas, mas com a vida espiritual, ele é passivo. Com a vida cristã, ele é passivo. É alguém que não toma decisão. Sabe, o passivo é a mesma coisa que tu ficar na frente da Netflix o dia todo só mudando de canal, sem força para levantar e sem saber o que quer ver. Vai de um lugar para outro. Vai da mais fêmea para a TVE, aí volta, aí vai para o filme. A hora passa, o tempo passa e ele é passivo. Está ali sem fazer nada. Enquanto ele é passivo e não toma atitude, ele está caindo em cima de uma pessoa só. Às vezes é da mulher,
a vida do filho, tem alguém, sempre como um pilar que Deus vai levantar, irmãos. Sabe, mas a passividade, ela traz esse peso. Não toma decisão, não consegue agir, é passivo. Passivo. Eu já falei aqui que a passividade é uma excelente casa para morbidão pegar e se instalar ali, porque já é passivo. Então, para ficar morto, é um pulo. Se tem um adversário da passividade, é a força de vontade. Sabe, a força de vontade é algo incrível. Às vezes a gente está todo quebrado na parte física e começando a fazer exercício dói. Mas tu não faz porque tu acha que é bom. Tu não faz porque você precisa fazer. Tem coisas que a gente começa na marra. Nem tudo você vai sentir. Sabe, para quebrar a passividade não tem que esperar sentir. Tem gente que é passiva até para perdoar, sabe que tem que fazer, mas não faz. Não se levanta e não vai lá quando Deus já estava, mas não vai. E sabe o que vem junto com a passividade? Procrastinação. O que é procrastinar? É adiar tudo que tem que fazer. É importante, sabe, tem que fazer, mas não faz. Não consegue dar uma ordem para o seu eu, porque que tem que fazer. Procrastina. E o procrastinador, ele procrastina por quê? Porque não tem um resultado imediato, ou porque vai dar muito trabalho. Só que a procrastinação é um sinal da ansiedade. Não é a ansiedade em si, muitos sinais. Geralmente o ansioso, ele tende a procrastinar para não se aborrecer. Dá trabalho. Então ele vai procrastinando, vai empurrando com a barriga. E tende a ficar passivo. Em algumas áreas também. É possível ser ágil numa área e passivo na outra? É. Mas a passividade, ela pode causar um problema muito grande. Não se esforça para nada, não se esforça para estar. Não se esforça para melhorar, é passivo. Vai conforme a maré, sabe? Tudo para fazer, alguém tem que chamar, alguém tem que falar, alguém tem que acordar, alguém tem que induzir, mas ele sozinho é passivo demais para tomar decisão. E aí o adversário da passividade é a boa vontade. O adversário da passividade é a boa... E vou voltar para o texto e vou explicar isso aqui. Deus vai expor um elemento para termos o melhor dessa terra. Eu não estou falando que não vai ter luta, mas viver de acordo com a vontade de Deus é sempre melhor para nós. Com luta ou sem luta, guerra sempre vai ter uma guerra. Onde você for vai ter uma guerra, o estado que você for vai ter uma guerra, o bairro que você for, tu vai sair daqui de São João, vai ter uma guerra lá onde você vai chegar. Só não vai ter guerra lá, onde nós vamos estar com ele nas bodas do Cordeiro. Aí não tem mais guerra, mas na terra vai ter guerra. Mas é melhor viver de acordo com aquilo que Deus quer, porque nós vamos viver o melhor que temos que viver na nossa geração, mesmo com as guerras. A primeira palavra, eu vou começar pela segunda, ouvir a palavra. Esse ouvir tem a ver com sujeitar a Deus e a sua palavra. Sabe, nem todo aquele que sabe o que fazer faz. Tem um abismo, já como fala, entre saber o que eu tenho que fazer e fazer. Eu sei que para melhorar a minha oratória, eu tenho que começar a falar em casa, para frente do espelho. As pessoas começam falando com ele mesmo no espelho, para poder pregar para uma igreja, para melhorar a oratória, mas não tenta melhorar a oratória. Eu sei que para melhorar o que eu tenho que fazer aqui no altar, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que treinar. É a única forma de eu melhorar. Eu até sei como fazer, mas eu não faço. Eu também sei que para estreitar o meu relacionamento com Deus, preciso conhecer a sua palavra, eu vou conhecer o caráter de Deus e quem Ele é, eu vou conhecer a sua autorrevelação, que é a Bíblia, eu vou conhecer o sentido da vida, porque eu existo, é para honra e glória do nome dEle, mas só vou ter intimidade se eu me aproximar. Tu pode até conhecer a minha história, tu pode até saber onde eu nasci, ali no Rio Comprido, conhecer a história da minha família, mas para me conhecer de fato, vai ter que se aproximar de mim. E aí a oração vai trazer essa aproximação. É a leitura da palavra, mais a oração. Eu até sei o que eu tenho que fazer para me aproximar de Deus, mas o problema é que eu não faço. Tem um abismo entre o que eu tenho que fazer e saber o que se tem que fazer. Quando a palavra fala do ouvir a palavra, está falando do ouvir e guardar no coração. É ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro. Então, para me aproveitar o melhor que Deus tem para mim nessa terra, eu vou precisar me submeter à sua soberania. Saber que Ele está presente é uma coisa, sabe, recorrer a Ele quando eu preciso é uma coisa, mas Ele presidir a minha vida, minhas emoções, minhas atitudes, a minha mente é outra coisa. Quando Deus preside, não há desespero, porque Ele está na frente, Ele está no controle, Ele está no domínio, e meu coração está guardado nisso.
Eu sei que Ele vai abrir uma janela. Eu sei que uma hora eu vou respirar. Eu sei que eu vou soltar porco. Eu sei que eu vou soltar pombo. Eles podem até voltar, mas uma hora Ele vai soprar um vento e as águas vão baixar, porque Ele está no controle da minha vida. Sabe, a esperança só pode vir através da fé, mas também através de tribulações. Não tem jeito. Tribulação traz paciência, a paciência traz a esperança. Mas temos que ouvir, tem que se mover. A responsabilidade do homem é ouvir e guardar a palavra, se submeter ao Evangelho de Cristo. Não é só saber onde está escrito, não é só abrir Salmo 91. Aquele que habita nas esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai embora, vive isso. Quando apertar, vive isso. Quando a conta ficar em vermelho, fala para a tua alma, aquieta minha alma, porque eu ainda o louvarei. Dá uma ordem às tuas emoções. Sabe, começa a ouvir. Ouvir é viver. Aquele que, se quiseres, tem que querer. Sabe, Deus efetua no querer. Tem que querer. Senhor, eu preciso, eu quero, eu não tenho força, mas eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Quero ver o que o Senhor tem para mim ainda nessa terra. Que a minha família, eu estava orando antes de sair de casa, louvando a Deus que a minha família serve a Deus. Louvando a Deus que os meus filhos cresceram e estão na presença de Deus. Louvando a Deus porque eu posso dividir o altar com meus filhos, com a minha esposa. Glorificar, dividir o templo com a minha família. Não falo só da minha família de fé, mas da minha família de sangue. Eu louvo a Deus que meu pai está na porta da igreja onde eu pastorei. Sabe, meu pai pode adorar, eu posso adorar a Deus junto com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Eu adoro o nome do Senhor. Louvo a Deus por isso. Mas para viver isso eu tive que querer, eu tive que ouvir. Sabe, para que a minha família pudesse entender o que é Deus na minha vida e na vida deles. Para que meus filhos possam entender e gostar da presença. Porque o Evangelho não é inimigo dos meus filhos. Você tem que querer e tem que ouvir. Tem que ouvir e se submeter àquilo que Deus tem. E eles têm que se submeter àquilo que Deus tem. Falo para eles, meu filho, tudo que vocês têm é para honra e glória do Senhor. Se vive, se tem casa aqui, se tem um carro bem ou mal, dá problema, mas é para honra e glória do Senhor, nos leva e nos traz, então glorifica o nome do Senhor. Se quiseres ouvir, terás o melhor. É uma postura que nós temos que ter. Não significa que isso vai cair dos céus. Nós temos a nossa responsabilidade também naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Querer tem a ver com responsabilidade do homem. Olha para alguém e fala assim, a tua responsabilidade de querer. O problema é que tem gente que não sai da passividade porque não quer nada com Deus. Sabe, quer as mãos, mas não quer a face. Que é aquilo que Deus pode dar. E até ora por um tempo. E quando é derramado, logo desaparece da face. Porque já conseguiu aquilo que queria. Só que não sabe que o estado dele pode vir a ser o pior do que o anterior. Porque se Deus tirar a mão, não vai sobrar nada. E aí volta. E vive um ciclo, buscando a Deus só por necessidade. Sabe que a nossa oração nesta noite não seja só por necessidade, mas também por saudade. Senhor, eu vou orar porque eu estou com saudade da tua presença. Não só porque eu preciso, não só porque eu sei a minha dependência de ti. Eu sei que sem ti eu sou cego, sou surdo e sou nu sem a tua presença. Nem aqui estaria pregando se não fosse a presença do Senhor. Mas que não viemos a dobrar o joelho nessa noite só porque nós precisamos, só porque alguém nos humilhou, só porque eu vou pedir justiça, mas porque eu tenho saudade da presença do Espírito. Se quiseres ouvir, terás o bem dessa terra. Pedro vai dizer que a nossa mente tem que estar preparada e pronta para agir. Segunda palavra, tem que sair da passividade. Tem que estar com a mente pronta. Estou esperando só o Senhor dar ordem. Deu a ordem, sai marchando e faz. Vai, rompe, quebre as cadeias, para honra e glória do Senhor. Sabe o que é ponto cego, João Carlos? Todo mundo tem um ponto cego. Todo mundo tem um ponto cego. O que é o ponto cego, meu irmão Renato? Me ajuda aí. Está dirigindo, é o ponto onde o retrovisor, nem da direita nem da esquerda, pega o carro que está vindo. Talvez a gente consiga ver nesse aqui, né? Qual o nome desse retrovisor aqui de cima? É o do meio, né? O interno. Mas tem hora que o retrovisor nem o da direita, nem o da esquerda. É o ponto cego, o carro está vindo e você não vê. Aí você olha no interno e você consegue ver atrás. Todo mundo tem um ponto cego. Todo mundo tem. E Deus vai sempre levantar alguém que ama o nome dele, porque se não amar ele, não vai conseguir te amar. Para te falar, olha, você está passivo nessa área.
você está retrocedendo. Sabe, tem gente que está ficando passivo de novo. Tinha parado de criticar, já está voltando. Tinha parado de reclamar, já está voltando. Tinha parado de questionar, está voltando a questionar. Está entrando de novo na zona da passividade. Já tinha saído de lá. E Deus vai levantar sempre alguém para te falar: olha, deixa de ser passivo nessa área. Está na hora de você se levantar e agir. Sabe, está na hora de tu tomar uma decisão em Cristo Jesus. Não é decisão precipitada que vai te arrebentar, não. É decisão aquele que Ele quer direcionar e dar. Esperar em Deus é ouvir a voz e agir. Sabe, o passivo é muito complicado. Ele não se move. Ele vive uma vida cristã medíocre, mediana. Medíocre para alguns é ruim ouvir essa palavra, mas é na média. Na média todo mundo fica, na média todo mundo faz. Sabe, mas Deus, Ele quer algo a mais do seu povo. Sabe, nós precisamos de mais de Deus sobre a nossa vida. Sabe quando você vê que está entrando na passividade? Quando tu não cresce mais, quando tu não aprende mais. Sabe, está travado, está entrando na passividade. Não tem mais um desafio, não sente um frio na barriga, não tem algo novo. Sabe o que é algo novo de Deus? Um desafio novo para você, algo que venha te desafiar. Sabe, eu gosto quando alguém me chama para pregar e me dá um tema difícil. Teve um que falou assim: pastor, prega sobre o tipo de igreja. Eu falei: meu Deus, tem tipo de igreja? Eu vou pregar esse negócio. Não, tá bom. Aí vai estudar, sabe, eu vou ter algo que te desafie. Sai da passividade, sabe, da mesmice. Aí eu preguei sobre a igreja triunfante, a igreja militante e a igreja gloriosa. E toda essa igreja, esferas espirituais diferentes. Família da terra, família que já descansa em Cristo, família que vai voltar com Cristo para julgar todas as coisas. Sabe, lindo, tremendo. Teve uma vez, na primeira vez eu não consegui pregar. Quando eu abri a boca, Deus tocou tudo. Não consegui pregar. Tamanha foi a presença de Deus naquele lugar. Mas sabe, é necessário sair da passividade. Não consegui pregar ainda metade do que eu separei para pregar. É necessário sair da passividade. É necessário se mover, é necessário querer mais de Deus. É necessário provar mais de Deus. Sabe, crescer na graça e no conhecimento. Sabe o que é graça? É quando o mundo de Deus chega até nós, já chegou. Agora é possível crescer nessa graça? É possível mergulhar? É possível amadurecer nessa graça? É. Se eu provar mais de Deus? É. Sabe quando tu sabe que está amadurecendo? Na forma que tu vai agir diante de uma adversidade. Vai mostrar o quanto você está maduro ou não. Você antigamente bateu o pé e embora. Você antigamente desapareceu. E você já não desaparece mais. Você antigamente desistia na primeira dificuldade. Hoje tu até chora, tu até geme, mas tu permanece. Porque Deus não mandou sair, Deus não mandou parar, Deus não mandou fugir, Deus não mandou calar. Então você já vai ficando firme, ele está amadurecendo. Sabe, mas é necessário brigar contra essa passividade. Tem gente passivo, politicamente até correto, está na igreja, vem, mas é passivo. Não sente a presença, não chora mais diante do Senhor. Sabe, não tem mais um desafio para a vida dele. Passivo demais, não consegue tomar decisão. Está travado. João 5, versículo 39. Jesus vai dizer o seguinte, ele vai reafirmar de que ele é o Filho de Deus. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna. E são elas aqui de mim testificam. Ele está falando assim, ó, vocês examinam a Escritura, porque vocês cuidais, entendem que na palavra é uma palavra onde tem a vida eterna. E elas testificam de quem? De mim. As Escrituras vão falar de mim. O Antigo Testamento vai falar dele. Sabe, a Páscoa, o Cordeiro, o sacrifício, era uma sombra daquele que viria. Ele vai falar, as Escrituras testificam de mim. E ele vai continuar. E não queres vir a mim para terdes a vida? Sabe o que ele está dizendo? Não, vocês até leem a palavra. Sabe, as Escrituras vão falar de mim, mas vocês não querem vir a mim. Eu estou aqui. Vocês olham para a palavra, mas não olham para mim. Como se não fosse a mesma coisa. Hoje nós vivemos uma geração que quer Deus, mas não quer a palavra de Deus. Sabe, só inverteu de lá para cá. Eles olhavam para a palavra, mas não queriam Cristo. Hoje as pessoas olham para Cristo, mas não querem a sua palavra. Como se ele estivesse separado da sua palavra. É impossível, porque ele é a própria palavra. Então, na verdade, alguns estão dizendo assim, ó, se Jesus viesse à terra, ele ia se assentar com os traficantes, ele ia se assentar com as prostitutas. Ah, tá bom. Segundo a vida de Cristo, é isso que vai acontecer? Vão para a palavra. Eles querem a Cristo, querem o Deus, sabe? E estão colocando algo que eles estão tirando da palavra, esquecendo da responsabilidade.
que eles têm diante da palavra. Sabe como vai ser a segunda vinda de Cristo, mano? Vai ser choro e ranger de dente para aqueles que não estiverem diante dele. Segunda vinda de Cristo vai ser caracterizada, sabe como, irmãos? Aqueles que morreram serão transformados primeiro, os que não morreram também serão, ressuscitarão os que não morreram serão o quê? Transformados. A segunda vinda de Cristo vai ser juízo sobre a terra, vai ser o grande e temível dia do Senhor. E tem gente falando, se ele viesse à terra, se ele já veio, se ele vier de novo é porque a trombeta já tocou, se ele vier de novo já vai vir para buscar a sua igreja. Sabe, não dá para querer a Cristo, não querer a sua palavra. Hoje nós vivemos uma geração que eles querem a bondade, eles querem a Cristo, mas esquece que Ele é amor, mas que Ele também é justiça, e Ele vai cumprir toda a sua palavra. Isso é a responsabilidade do homem, entender isso. O que é a palavra do Senhor? Nós precisamos ir até o Senhor, e se não vamos até Ele é por falta de vontade, se não vamos até Ele é por falta de posicionamento. Se tem uma forma de quebrar a passividade é se posicionando. É o mínimo que nós temos que fazer. Jesus já fez tudo, irmão. Ele tudo suportou, Ele tudo sofreu, Ele não mandou ninguém, Ele mesmo veio. Tinha uma legião de príncipes que gostariam de cumprir essa missão, mas Ele não manda ninguém, Ele vem para Ele mesmo cumprir a missão. Ele já fez tudo. Nós só temos que nos posicionar na direção do Espírito, deixar Ele soprar e sermos aquilo que Ele nos chamou para ser. Mas tem que sair da passividade, tem que entender isso. O meu jeito, eu maturo isso, evangelho é mudança. Se Deus tem algo para a tua vida, vai acontecer se você se posicionar em favor disso. Senão não vai. Vai morrer com talento, glória a Deus, mas nunca vai usar o seu talento para benefício do corpo. Sabe para que serve o teu talento? Sabe para que serve os dons? Para benefício, trabalho, manutenção e edificação do corpo de Cristo. Não é teu, não é teu, não é para você, não é para fama, é para honra e para glória do Senhor. Sabe o que Deus tem para nossas vidas? Não depende só do seu governo, mas também da nossa vontade. É necessário contribuir com a nossa responsabilidade. Sair da passividade é se posicionar. Sabe, quem tem promessa não morre? Será que não? Mas a gente ouve. Eu entendo o que os pregadores estão dizendo para nós, mas deixa eu explicar algo, elucidar algo aqui para você nessa noite. A nossa principal promessa é morar com Deus nos céus. E para aqueles que já morreram, Jesus já? A nossa principal promessa, nós vamos ter que atravessar a morte para viver. Agora pergunta, irmão, quem tem promessa não morre, não? Pastor, mas estamos falando de promessa na terra. Deus vai chegar para Moisés, vai falar, olha Moisés, eu vi a aflição do meu povo, por isso desci para livrá-los do Egito e levá-los para uma terra que emana leite e mel. Aí eu te pergunto, Miriam entrou na terra? Moisés entrou na terra? Arão entrou na terra? E tinha ou não tinha promessa? E qual era a promessa? Entrar onde? E quem tem promessa não morre não? Morrer onde? Tendo o quê? Promessa. E não morreram? Pastor, então o senhor está contradizendo tudo que foi pregado até que não, eu entendo o que os pregadores estão dizendo. Que aquele que tem promessa e se posiciona de acordo com a responsabilidade, com a promessa que tem, Deus vai cumprir aquilo que tem na vida dele. Sabe o que os pregadores estão dizendo? É isso, de uma forma resumida. Mas é isso que eles estão dizendo. Meus irmãos, promessa vem com responsabilidade. E só vamos viver as promessas se assumirmos a responsabilidade que a promessa tem sobre a nossa vida. Tu tem chamado para pastor, mas só anda na prostituição, só anda na orientação. Eu não falo para aqueles que não foram alcançados. Eu falo para aqueles que já estão na igreja. Pastor, é possível estar na igreja e andar assim? É o que mais tem. Se tu não assume a responsabilidade da promessa que Deus tem para a tua vida, como tu vai viver a promessa? Promessa vem com responsabilidade. E a responsabilidade é do tamanho da promessa que Deus tem para nós. O interessante é isso. Se a gente não assume a responsabilidade da promessa, mas fulano tem chamado, mas pode viver a vida toda e nunca viver o chamado que tem. Por não se posicionar, por não assumir a responsabilidade da promessa que Deus tem sobre a sua vida.
Não estou falando que tem que ter força. Estou falando que Deus acha, se quiseres ir ouvir. Estou falando só de um clamor, basta uma oração, basta um posicionamento. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe como eu me tornei pastor? Foi dando um passo de cada vez. Nunca me preocupei com aquilo que eu não estava na minha ossada. Nunca entrei onde não era chamado. Pode perguntar à minha esposa. Me acompanha desde que era minha namorada. Peguei a palavra e fiz da palavra a lâmpada para os meus pés. Sabe, cada passo que eu dava, eu iluminava, eu dava mais um passinho. De cada vez. Sem me preocupar com aquilo que era demais para mim. Vivendo um dia de cada vez, mas me posicionando naquilo que Deus queria. Naquilo que Deus tinha para a minha vida. Sabe, não entrava onde não era chamado. Não entrava onde não tinha visão. E não queria me meter no lugar que eu ainda não tinha chegado. Nem criticava pessoas que estavam em lugares onde eu nunca estive. Ou seja, eu não entenderia o que elas estavam passando. Eu nunca passei por aquilo. Vivia num passo, tendo a palavra como lâmpada, e a lamparina não ilumina daqui lá na esquina não, tá? É só aqui na frente. A um passo de cada vez. Mas me devagar e de cada vez. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui fala dos vocacionados. Fala que primeiro Deus vai vocacionar, você vai desejar no coração, Deus ele vai colocar os talentos, as qualificações, mas seremos testados. E aí sim, depois de testados, vai ser estabelecido o ministério. Nós não vamos ser levantados para si. Algumas coisas já vão estar em nós. Ser levantado ou não é só confirmação daquilo que Deus tem. Sabe, quem espera ser levantado para poder ser alguma coisa, pode ter complicação ao longo do seu chamado. Porque quem era para ser levantado, a gente já vê que tem de Deus. Sabe qual a diferença de Deus e o diabo? O diabo impõe, mete o pé na porta, sai entrando, atropela, passa por cima. Deus não. Deus explica, permite que venhamos a tomar as nossas decisões. Mas ao mesmo tempo que o livre-arbítrio ele é lindo, quero te falar que o livre-arbítrio é muito perigoso. Sabe, se a lei te exigir algumas coisas, a graça te exige tudo. Pastor, eu estou no tempo da graça. Pô, a graça exige tudo. Porque o privilégio de escolher também nos traz a viver com a responsabilidade e consequência do que escolhemos. Esse é o problema do livre-arbítrio. Você até pode escolher, mas tu vai viver com as consequências das suas escolhas. Essa é a grande questão. Deus não vai nos dar aquilo que não viemos a valorizar. A palavra vai dizer em Mateus 7, versículo 6, não devemos dar pérolas aos porcos. Isso aqui dá uma pregação. Está dizendo aqui que tem horas tu não tem que gastar a palavra com quem não está nem aí nem quer ouvir. Porque ao invés de trazer um benefício, vai estar trazendo mal. Quando fala de pérola aos porcos ou aos cães, se olharmos lá no tempo dos judeus, pérolas é o que tinha mais de precioso. Porco é algo abominável que o judeu nem comia. Se jogar pérola aos porcos, elas vão ser pisoteadas. Se jogar pérola aos cães, eles vão avançar em você. Tem hora que a pregação vai trazer mais malefício do que benefício. Tem hora que não é para pregar. Tem hora que não dá para desabeludar o teu coração para qualquer um. Não dá para abrir a tua alma para qualquer um. Principalmente quem não tem sensibilidade nem é de Deus. Sabe, tem coisas que não devemos dar. Pastor, isso aqui é um preconceito. Não é. Tem que pregar para quem está lá fora. Tem que pregar sim. Mas até quem está lá fora você vai pregar, já foi tocado por Deus para te ouvir. Antes que você chegue, o Espírito já chegou. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o enviar. Até o endemoniado de Gadara, ele vai a Cristo porque Deus o enviou, endemoniado ou não, Deus o enviou. Jesus Cristo vai dizer isso: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Então tu não vai ganhar alguém para Cristo se Deus não tocar ou trazer para Cristo. Então tem hora que é melhor não pregar, é melhor não falar, é melhor se calar.
É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Mas o mesmo Deus que fala para nós, olha, não joga a pérola aos porcos não. Não dá para quem não valorize. Não dá para quem não quer ouvir. É o mesmo Deus que não vai nos dar nada, que viemos a valorizar por um momento e depois agir da mesma maneira e jogar fora. Sabe, Deus vai nos dar aquilo que já está preparado para nós quando nós estivermos preparados para receber. E esse negócio dói. O fato é que tu não está pronto ainda para receber. Nem sabe as consequências do que viveria se recebesse. Às vezes não é que Deus queira que você desista. Só você ainda não está pronto para isso. Ainda falta sair de algumas coisas. Ainda falta entender o processo. Ainda falta sair da passividade. Ainda falta fazer a sua parte para que venha receber. Se quiseres e ouvires, terás o bem dessa terra. Sabe, é o preço. É uma responsabilidade que nós temos que pagar. Mas o primeiro passo é sair da passividade. O primeiro passo é perder essa pouca força para a decisão. É quebrar quebrar cadeias. É sair da procrastinação. Tem coisas que você está demorando muito para agir. Está demorando muito para fazer. Não joga aquele sofá fora, já está lá um ano, não ocupando espaço e não toma decisão. Não acerta aquela luz, passivo. Sabe, não levanta. Sabe, tem hora que tem que começar a ler Bíblia. Vai começar a ler Bíblia quando? Vai começar a orar quando? Daqui a pouco acaba o propósito. Eu tenho certeza que tem famílias que nem entraram no propósito ainda. Está passivo. Está vendo gente orando, gente dobrando o joelho, mas não sai de casa para vir para a igreja. Não sai de casa para estar aqui. Não sai de casa para buscar pela sua própria vida. Vou orar pela minha. Pastor, estou orando pelo Senhor. Está orando por você primeiro? Estou orando pela tua casa primeiro? Tem que sair da passividade. Não é fácil sair da passividade. Sabe, passei a tarde orando. Falei, se eu vou orar, eu vou te buscar. Botei um filme aí, botei um louvor. Aí fui ler Bíblia. Aí achei o caderno meu de pregação de 2022, irmãos. Cada pregação, nem lembrava mais que eu tinha pregado aquilo. Falei, oh, maravilha, eu vou cair dentro disso aqui. Sai da passividade. Fica um dia sem ler a Bíblia, daqui a pouco está 2, daqui a pouco está 3. Daqui a pouco só lê a Bíblia na igreja. Daqui a pouco não ora, não levanta mais de madrugada, não faz mais jejum, não tira o dia da semana para jejuar. Está passivo. Está preparando o campo para a morbidão. Vai deixar isso entrar. Vai viver no evangelho de qualquer maneira. Vai ver um cristianismo de passividade. Pastor, eu estou na época da graça. O evangelho da desgraça. Achando que Jesus vai fazer, vai continuar fazendo tudo. Ele já fez. Agora é a nossa responsabilidade. Pastor, está aqui hoje a sair da passividade. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor na tua vida. Aprender de manhã na escola bíblica é. Ler em casa é. Sabe, aperfeiçoar os seus dons e talentos é. Se Deus tem um dom na tua vida, pastor, Deus está querendo despertar em mim um dom de cura, então você vai ter que começar a orar para o enfermo. Vai ter que sair da passividade. Quando vai ter que visitar o irmão doente. Quando vai ter que ir no hospital. Deus está me dando o dom de pregar ao evangelho. Quando vai ter que sair, pregar para o vizinho, pregar na escola, pregar na faculdade, pregar no trabalho, quando dá. Tem trabalho que tu vai pregar e sai preso. Não dá. Mas quando tem uma oportunidade, a gente prega também. Quando Deus toca, a gente leva também. Mas Deus não nos chamou para ser passivo. Deus não nos chamou para ficar estagnado, vendo a banda passar. Não tem como. Não tem como ser passivo. Vontade não é um desejo passivo, sabe? Vontade não é um desejo distante. Vontade não é um desejo sem convicção. Eu quero, convicção nenhuma. Nem no proceder, muito menos na palavra. Sabe o que é uma palavra abstrata? É uma palavra que você não toca. Amor é abstrato. Não sei se já mudou isso. Não sei se já mudou isso na língua portuguesa. Mas o amor é abstrato. Sabe? O carinho é abstrato. Só que até aquilo que é abstrato tem que se materializar de alguma forma. Não adianta você falar que ama e não provar que ama, não mostrar que ama, não agir como alguém que ama. Então você não ama. Sabe, o carinho ele vai ser materializado num gesto, num toque, num falar. Sabe, fé também é materializada, a forma como vivemos, a forma como respondemos diante de uma adversidade, de uma luta, de uma guerra, vai expressar a fé que nós temos em Cristo. Sabe, eu creio que Jesus pode todas as coisas. Olha para alguém que está desesperado por causa de quê? Se tu crê,
Sabe, o verdadeiro amor lança fora todo medo, irmão. Tem gente confusa demais. Tem gente voltando à passividade porque voltou a fazer as mesmas práticas. Aquilo que Deus já tinha tirado, está voltando a fazer as mesmas coisas. Está questionando, sabe? Está razoando, sabe? Milagre não se explica não, milagre se vive. Dá para razoar esse negócio não. Como será que Deus vai fazer? Eu não sei, eu sei que Ele vai fazer. Como será que vai ser? Como será que vai ser? Eu não sei. Mas a minha parte eu vou fazer. Vou para oração, vou dobrar meu joelho, vou jejuar, vou buscar, vou ler a palavra, vou preparar a minha mente para agir. Quando Deus der a ordem, eu vou. Mente preparada, pronto para agir. Tem que ter convicção, tem que lutar, tem que se posicionar na direção que Deus quer, para ver as coisas acontecendo. Tem que quebrar, sair da passividade. Pastor, eu entendo muito pouco da palavra. Vamos estudar então. Vamos cair dentro. Vamos buscar. Pastor, eu estou sem direção. Servimos a um Deus que é o Deus de direção. Tenho 3 minutos para orar. Mas eu precisava falar contigo sobre passividade. Está na hora de sair da passividade. Sabe, está na hora de alguém se levantar e te mostrar qual é o teu ponto cego. Você está estagnado nessa área. Você tem talento. Deus está falando contigo. Mas tu não está servindo o corpo. Eu conheço teólogos brilhantes, irmãos, que não servem a Deus em lugar nenhum. Só serve a Ele mesmo. E a linha que ele acredita. Sabe, não, eu sou calvinista, eu venho do arminianismo. Não serve a Deus. O que adianta? Está estagnado. Está na passividade. Com toda eloquência, com todo entendimento, não faz nada. Por corpo de Deus.